Olá pessoal, quem fala é o professor Vitor Gustavo, da turma de São Bernardo do Campo, nosso módulo de logística. Estou aqui para transmitir a nossa aula, nossa oitava aula, nosso oitavo encontro nesse formato digital, em função do contexto que estamos vivendo, né? Essa restrição de acesso, restrição de locomoção, a não proliferação do vírus, algo importante que deve ser lidado por todos nós com uma grande flexibilidade e adaptabilidade, pois a gente precisa preservar a vida, né? E não adianta nada lutarmos contra esse movimento, né? Porque é necessário ser feito. Bom, em função disso, nossa aula vai ser transmitida dessa forma, virtual, mas a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo e vamos procurar fazer da melhor maneira possível. Essa aula vai estar dividida em duas etapas, sendo essa da aula 8, que é um conteúdo totalmente novo, né? Que é a continuidade da aula 7, que vai falar de lote econômico de compra. E na segunda etapa desse vídeo vai ser um review de parte da aula 7, pois tivemos muitas ausências no nosso último encontro presencial e eu preciso que todos tenham pleno domínio e conhecimento desse tema. Assim, eu vou fazer uma revisão de curva ABC, de giro e antigiro, para que todos tenham pleno entendimento desse conteúdo, ok? Então, peço a colaboração de vocês no sentido de acessar também o material que está disponível para vocês na pasta do Google Drive, e assim também poder acompanhar o desenvolvimento dessa aula. Uma outra solicitação que eu faço com vocês é a compreensão, pois estamos em um ambiente doméstico, né? Então, estou aqui na minha casa. Vocês podem ouvir ruídos, né? Barulhos que são pertinentes do ambiente doméstico, né? Então, meu vizinho está entediado, hora ou outra ele começa a gritar, a cantar. É, hora ou outra uma vizinha aqui que fala alto pra caramba começa a falar também. Então, por favor, sejam tolerantes nesse sentido, tá? Procurei um melhor momento para fazer essa gravação, mas vamos lá, ok? Seguindo com o nosso conteúdo. Bom, como sempre, a gente dá um passo para trás para depois um passo para frente, que é a revisão do que a gente falou na aula 7. Falando sobre giro e antigiro de estoque. Vou resgatar os conceitos com vocês na sequência desse vídeo. Falamos sobre o princípio de Pareto, 80-20, falamos sobre algumas aplicações que parecem surreais, né? De o quanto esse princípio ele se aplica no nosso dia a dia, onde a gente tem o que a gente consegue de resultado mesmo, de todo esforço do nosso dia, todo esforço que nós fazemos, apenas 20% do nosso esforço, de fato, vai trazer os 80% de resultado que a gente precisa. Os outros 80% de esforço trazem apenas 20% dos nossos resultados. E isso sendo trago para o contexto da gestão de estoques, a gente tem ali que 20% dos nossos clientes são responsáveis por 80% do nosso faturamento. Isso quer dizer que aqueles 20%, se a gente identificar quem são esses 20%, quem compõe esses 20% dos nossos clientes, a gente tem que dar mais atenção para eles, a gente tem que prover recursos, né? A gente tem que ter recursos materiais suficientes para atender de maneira mais customizada, mais imediata esses clientes, pois eles são responsáveis por 80% do faturamento. Os outros 80%
dos clientes, né, eles são responsáveis por apenas 20% do faturamento. Quer dizer, eles são menos importantes? Sim, são um pouco menos importantes. Mais importantes são aqueles dos 20. Obviamente, a junção dos 20 com os 80, eu tenho 100% do meu faturamento. Mas 80% do meu faturamento está vinculado com 20% dos clientes. E 20% do meu faturamento são os outros 80%. Temos que ter medidas para atender eles, e aí vem o método de classificação ABC, que é justamente para eu segmentar, separar quem são esses clientes mais importantes, e eu vou ranquear, dando a classe A, B e C para cada grupo de fornecedores, né, de clientes, que eu vou definir as minhas ações com base nessa classificação. Então, um ponto bem interessante que a gente resgata no final desse vídeo. Bom, administração de estoque, né? Quando a gente pensa em estoque, a gente precisa ter em mente que produtos estocados eles representam nosso dinheiro materializado em mercadorias, insumos de produção. Tudo aquilo que a gente precisa consumir para prestar o nosso serviço, para fazer a transformação de um produto, para comercialização, a gente acaba aqui pegando o nosso dinheiro, comprando esses recursos, né? E com a expectativa de beneficiá-los, de transformá-los para que eles se tornem algo com maior valor agregado e a gente possa ter realizar a atividade fim da empresa e o tão almejado lucro ser alcançado. Então a gente está transformando dinheiro em produto e esse produto vai ser depois transformado novamente em dinheiro. Então a gente está materializando o nosso dinheiro em mercadorias, em produtos. E neste processo de materializar o nosso dinheiro em produto, esse produto ele vai precisar ser armazenado de alguma forma. Mesmo que o processo de armazenamento seja breve, a gente vai precisar fazê-lo, né? E isso envolve um custo, envolve um esforço. E todo esforço ele precisa ser remunerado. Todo trabalho precisa ser remunerado. No mínimo, se for feita apenas a movimentação desse estoque, quem vai fazer essa movimentação? De que forma vai fazer essa movimentação? Que tipos de sistemas e controles nós teremos para fazer a gestão desses materiais? Se a gente está falando de um mercado, né, um mini mercado, né, vamos diminuir o tamanho da complexidade para que a gente possa entrar na nossa cabeça. A gente está falando de um mercado, quem vai fazer a movimentação desses estoques? Quem vai fazer o reposicionamento dos produtos nas gôndolas, que são as estruturas onde ficam acondicionados ali os produtos para que o cliente possa se servir, né, fazer a escolha do produto. Equipamentos, é necessário algum tipo de equipamento para movimentar esses produtos, né? A forma que estão acondicionados, o acondicionamento é um acondicionamento adequado, é um ambiente arejado que não tenha exposição talvez à poluição, que esteja refrigerado. Qual o tipo de refrigeramento? É um refrigeramento leve, é um refrigeramento mais pesado, ou precisa ficar em uma incubadora, né, aquecida? Qual o tipo de produto? Tudo isso vai determinar a forma como ele vai ser armazenado, a forma como ele vai ser movimentado. E quanto mais valioso for esse produto, mais rígido se torna o nosso sistema de controle. Então, a gente materializa dinheiro em produto. Esse produto, para ser, até ele ser comercializado, ele envolve um custo de armazenamento. Esse custo de armazenamento então, nesse caso, o dinheiro, o nosso estoque, ele está associado diretamente a custo. E ele não pode ficar parado. Foi o que a gente falou nas
3 últimas aulas sobre administração de estoques. A gente não pode deixar o nosso estoque parado, porque ele foi o nosso dinheiro materializado em produtos e ele não pode ficar muito tempo parado. Tem um custo de operação, ok. Se ele ficar parado, ele está exposto a uma depreciação financeira. O que seria essa depreciação financeira? É uma perda de valor em função de inflação. A inflação é o aumento generalizado de preços, as coisas vão ficando mais caras, os produtos vão ficando mais caros de serem produzidos e a gente acaba absorvendo isso no nosso sistema de produção, porque nós vamos comprar produtos, a gente vai comprar insumos para realizar a nossa produção e a gente vai ser afetado por essa oscilação de preços. Falando de um momento presente, fui comprar pão na padaria. A padaria é um dos poucos estabelecimentos que estão abertos. E o preço do pão, eu fui comprar 4 pãezinhos e paguei R$ 4,20. Por quê? O preço do pão foi lá para cima, porque são poucos itens que a padaria está comercializando. O movimento da padaria diminuiu absurdamente. Então, um dos poucos itens que estão saindo teve uma elevação do preço. Se eu se eu trabalhasse vendendo lanches naturais e eu comprasse sempre esse pãozinho francês para fazer o meu produto, eu já tenho aqui o efeito de inflação. O preço dos meus insumos, que seria o pão doce, né? O pão francês para preparar lanches naturais, já teria um aumento de preço e aí o meu produto final, o valor do produto final vai se tornar mais caro. E um outro aspecto é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é quando nós temos ali a variação entre aquilo que eu poderia estar aplicando meu dinheiro e aquilo que eu estou aplicando meu dinheiro. Estou transformando meu dinheiro em estoque. Beleza. Isso vai me trazer quanto de retorno financeiro? Quanto de lucro eu vou ter no final das contas? Esse lucro comparado a uma outra alternativa de investimento, se você colocar esse dinheiro, por exemplo, em outro tipo de produto, ou colocar esse dinheiro no mercado financeiro, aplicar em títulos do Tesouro Direto, ou aplicar em ações, qual seria a minha rentabilidade aqui? O quanto eu ia ter de lucro nessa alternativa de investimento, que é igualmente possível em relação à compra do estoque? Custo de oportunidade. Eu não estou perdendo dinheiro com a compra desse estoque, vendendo esse estoque, comercializando, tendo lucro. Mas se eu olhar para outra oportunidade, eu não teria maiores chances de ter uma rentabilidade elevada em relação ao meu estoque? Custo de oportunidade. Essa é a relação que a gente está perdendo, que a gente poderia estar perdendo em uma tomada de decisão. Então, isso tem a ver com a depreciação financeira do nosso estoque. E a depreciação econômica entra em aspectos de obsolescência, que é o produto se tornar impróprio, inadequado para o momento, perdas, extravios, furto, roubo. E todo o nosso estoque ele vai estar exposto a situações do ambiente, né? Comentei com vocês em aulas anteriores sobre o passado aqui de São Bernardo do Campo, que a gente tinha um contexto de enchentes muito elevado, né? A gente tinha uma frequência de enchentes no centro de São Bernardo que era absurda. Qualquer chuvinha, assim como acontecia ainda acontece em São Paulo, aqui em São Bernardo do Campo tinha alagamentos significativos. E várias vezes lojas tinham ali perdas absurdas, ali na Jurubatuba, loja de imóveis, né? Coisas que não estão compatíveis com a água, e perder ali o estoque, perder ali os mostruários por conta de situações que estão ali no ambiente, situações que podem ocorrer. Então,
o nosso dinheiro materializado em estoque, eles têm um certo problema nessa situação, que é justamente a gente ter o nosso estoque comprometido de alguma forma. Furtos e roubos, né, coisas imprevistas, como comentei com vocês também, uma loja de materiais, de armarinhos, né, que pegou fogo recentemente. Se o proprietário não tinha seguro para o seu estabelecimento, se o seu estoque não estava assegurado dentro dessa apólice de seguro, ele teve um prejuízo ainda maior do que a interrupção da sua atividade econômica, né? Ele estava desprotegido caso ele não tenha seguro. Então, o nosso estoque ele sofre uma depreciação financeira e econômica quando a gente materializa o nosso dinheiro em estoque. Bom, o quão importante é a gestão do estoque, ela vai estar vinculado com a natureza da atividade empresarial. Quanto mais ela depender de estoque, mais importante o estoque se tornará. Uma indústria, né, uma empresa que tenha a atividade industrial, ela vai fazer muito mais uso de estoque do que uma prestadora de serviço ou uma que esteja na área comercial. Dentre elas, a prestadora de serviço pode fazer menos uso de estoque, porque ela está entregando um serviço e não necessariamente um produto. Ela usa materiais para consumo, vamos pensar um lavador, uma empresa que faça a lavagem de janelas, né, em edifícios, o que nessa prestação de serviço ela vai entregar um serviço que é a limpeza das janelas. Quais são os insumos que ela vai utilizar? Ela vai utilizar os produtos específicos de limpeza, materiais para fazer a limpeza, né, para fazer para os operadores poderem escalar, né, o prédio em segurança, né, andaimes e cordas de rapel, né, coisas do tipo. Eles vão estar prestando um serviço, eles não vão estar entregando o produto de limpeza, né? Vão estar só prestando o serviço. Mas eles também precisam ter ali uma quantidade mínima de estoque para prestar o serviço. Uma empresa da área comercial que vai estar só fazendo a revenda desses produtos, ela não vai estar fazendo nenhum tipo de beneficiamento do produto, mas apenas a revenda, ela também vai precisar de um estoque aí para atender os seus clientes de consumo imediato e atender clientes com programação, né? Com pedidos posteriores, né? Agora, na atividade industrial, aí a gente tem aí uma série de movimentações, uma série de estágios na produção, né, que podem ser vários. Vamos pensar na linha de montagem de um veículo, a gente tem várias etapas no processo produtivo. Então, a gente tem um produto, a gente tem a entrada de matéria-prima, no caso dos fornecedores, né, que vão entregar o produto no seu estado mais bruto, né, ou em um estado intermediário, que vai ser encaminhado a uma linha de produção. Esse produto vai se tornar um produto semi-acabado, às vezes demora muito ou muito para concluir cada etapa. A gente tem outros materiais de consumo que vão sendo utilizados no meio do processo, que vão ser agregados, né, somados e transformados. A gente tem processos de embalagem, materiais de embalagem que vão ser utilizados até chegar no produto acabado, que pode ser mantido em estoque, né, um estoque mínimo para atender os seus clientes. Quanto a atividade da empresa vai determinar o grau de importância que o estoque tem e de dependência para realizar as suas funções. O medo de interromper esse processo de venda, porque a empresa ganha, ela tem o seu lucro quando ela realiza o processo de venda, né, e depois do recebimento,
e aí sim o dinheiro vai ser incorporado, o medo de ter a interrupção desse processo de realizar a venda, para que você consiga receber os seus pagamentos, faz com que seja destinado mais recursos, um pouco mais de recursos para o estoque, para manter o nível de vendas sempre compatível com a demanda, ou até um pouco mais elevado do que a demanda, para se precaver caso haja uma situação como, por exemplo, a que estamos vivendo, né, de desabastecimento. Obviamente, ninguém conseguia prever que poderia ser tão grave, tão intenso esse movimento de desabastecimento que nós estamos vivendo. Mas você pode perceber nos mercados que alguns produtos eles diminuíram, né? Se a gente falar dos produtos específicos deste momento de crise, álcool em gel, né? Alguns produtos de limpeza como álcool 70 também, máscaras, né? Luvas, insumos da área da saúde, esses produtos também já se extinguiram no mercado, em função de uma demanda que não era previsível. Para aquilo que é previsível, se fosse previsível essa demanda, a indústria já teria se preparado para isso. É o mesmo que acontece, por exemplo, o que aconteceu nos jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil. As empresas elas se prepararam com meses de antecedência para produzir materiais que seriam utilizados na Copa. Bandeirinhas, vamos pensar aí, produtos para festejar, né? Bandeirinhas, cornetas, né? Aquelas matraquinhas, né? Coisas assim que são normalmente vendidas aí e são consumidas. E foram, inclusive a rede hoteleira também ampliou a quantidade de quartos, né? Treinou funcionários para terem ali a condição de atender estrangeiros com inglês, com espanhol, né? Aumentaram a qualidade do serviço que eles tinham disponíveis para atender uma demanda que eles previam que seria uma demanda muito mais elevada, o que na verdade depois na prática não se concretizou. Né? A gente não teve aí não se concretizaram as expectativas de lucro e de faturamento que estava prevista. Ficou bem aquém, bem distante do desejado. Enfim, para atender essa demanda que você consegue perceber, né, essa demanda latente que a gente percebe, a gente tende a manter uma zona de segurança, que é o nosso estoque de segurança, para que a gente mantenha o atendimento dos nossos clientes. Porém, como manter o estoque está relacionado com dinheiro materializado. Dinheiro materializado, ele tem custos de armazenagem. Esses custos de armazenagem eles precisam ser minimizados. Chega um ponto que você não consegue já diminuir esses custos de armazenagem e você tem que lidar com esse custo de armazenagem. É fato, vai estar lá e você vai ter que lidar com esse custo. Então, qual é qual o próximo item que a gente pode mexer para reduzir os nossos custos de estoque? É justamente diminuir o estoque. Diminuir o nível do estoque para que a gente tenha menos custo com o estoque. Mas e aí? Há um certo looping aqui. Como que a gente sai desse paradigma onde eu preciso diminuir os custos de estoque, mas eu preciso ter estoque para atender meu cliente? Aí que a gente vai usar as técnicas e algumas metodologias para que nossa gestão possa ser mais eficiente para a gestão desse estoque em níveis adequados para atender o cliente, mas não elevados que façam com que o nosso custo de armazenagem seja também muito mais pesado neste processo. E sendo pesado, não adianta eu ter dinheiro lá, dinheiro convertido em estoque
sendo que esse dinheiro ele fica muito tempo parado e os meus custos eles continuam constantes. A gente precisa criar alguma ferramenta, alguma estratégia para mudar essa situação. E aí a gente tem a metodologia do lote econômico de compras, o LEC. Esse modelo é utilizado para determinar a quantidade ótima de compra de um item de estoque e considera dois tipos de custos. O custo do pedido, que são os custos fixos, administrativos, que envolve todo o processo dentro de uma empresa para emitir e receber o pedido, que é toda a ação que um comprador vai fazer para fazer a cotação do produto, fazer contato com os fornecedores, fazer de fato a emissão do pedido, depois de uma aprovação interna, seja da gerência ou do departamento financeiro, para poder fazer a solicitação do item. E depois do recebimento desse item, alguém precisa receber, precisa checar, precisa conferir, precisa armazenar e depois disponibilizar isso para a produção. Né? Então, é todo esse custo administrativo do processo de pedir e receber o pedido de compra. Então, esse é o custo de pedido. O custo de armazenagem é o custo relacionado ao período de permanência do item em estoque, seja o espaço físico que está utilizando, o aluguel, seja a segurança que precisa existir, contratada, seja a segurança de pessoas ali fazendo um monitoramento ou uma vigilância virtual, seguro, impostos, obsolescência, todos esses custos que envolvem a armazenagem, né? Então são o modelo, o que ele vai trazer para a gente? Um método que vai tentar definir o quanto eu tenho que comprar, quanto de cada item eu preciso comprar para que o meu estoque, para que eu não tenha, para que eu faça o melhor balanceamento entre os custos de pedido, custo de armazenagem e a quantidade de itens que eu vou utilizar no meu estoque. Para tentar deixar isso mais claro para vocês, vamos entender aqui na barra vertical, a gente tem aqui a quantidade de produtos a serem estocados e na barra horizontal eu tenho aqui o tempo, a duração que esse estoque, que esses itens vão durar no meu estoque. Eu vou estabelecer um nível de estoque, o nível de máximo do meu estoque. Eu posso também ter um nível limite, né, que seria um nível de segurança, poderia estabelecer, e trabalhar com o estoque que estaria... vou colocar aqui opa, deixa eu mudar aqui a cor. Cadê a minha borracha? Ok. Vou colocar aqui uma outra cor para diferenciar. Eu posso ter aqui um estoque aqui mínimo, né, que seria um nível de segurança. Perdoe aqui a imprecisão do mouse, que aqui eu não consigo fazer adicionar uma linha reta, mas vamos pensar que está aqui, né, nesse nível aqui. Então, todo o demais, a minha aquisição de estoque, ela se dará nesse intervalo aqui. Tudo aqui para baixo da linha azul seria o meu estoque de segurança e eu iria calcular as quantidades de estoque desejadas dentro desse intervalo aqui. Vamos apagar. Pronto. Bom, o nível de estoque. Aqui é o ponto máximo do meu estoque. Nesse ponto máximo de estoque, eu faço um pedido, um lote de itens que eu vou consumir e eu vou encher o meu estoque, né? Encher o meu estoque e eu vou ter aqui um tempo onde eu vou estar consumindo esse estoque. Vou estar consumindo até ele chegar a zero ou chegar no limite estabelecido e o que vai acontecer? Eu vou comprar de novo.
O estoque zerou, eu compro novamente. Comprei novamente, vou consumindo novamente, vou consumindo até chegar a zero e faço um novo pedido e aí o ciclo continua. O que eu quero mostrar isso com vocês? Vamos pensar que aqui é um prazo de um mês. Nesse prazo de um mês, eu estou tendo dois pedidos. Eu estou fazendo dois lotes de compra. Esses dois lotes de compra estão durando 15 dias. O meu antigiro, né? Ele dura 15 dias de permanência. Ele cobre 15 dias. O meu giro, quantas vezes ele acontece? Duas vezes. Duas vezes acontece o meu giro de estoque, que é a renovação do meu estoque. O problema é que quanto mais isso acontecer, vamos pensar que isso aqui é uma semana, não mais um mês. Então, se isso aqui acontece duas vezes na semana, isso vai acontecer 8 vezes no mês. Cada vez que eu faço esse pedido, eu tenho os custos de pedido que estão se elevando. Então, é toda a movimentação que a parte administrativa tem que fazer para solicitar o pedido e para manter e fazer o recebimento do pedido. Então, 8 vezes no mês, o quanto isso vai representar de aumento de custo? Agora, se você faz isso apenas 2 vezes no mês, obviamente você tem uma redução dos custos de pedido. Porém, você faz para que isso aconteça, diminuir a quantidade de pedidos, dos 8 pedidos você traz para 2 pedidos, faz com que o nível de estoque seja elevado. Você acaba aqui elevando cada vez mais o nível de estoque para ter menos pedidos, para ter para ter menos movimentações e diminuir esses custos aqui de pedido. É uma forma de você tentar reduzir os custos que você tem associados com as suas compras. Porém, você acaba elevando o custo com a armazenagem. Antes você poderia armazenar, vamos diminuir esse patamar para esse nível aqui, você poderia ter um custo dentro deste nível, porém diminuindo a quantidade de estoque, você vai diminuir o custo de armazenagem, mas você vai acabar, do mesmo jeito, aumentando a quantidade de pedidos. Já que eu diminuí o patamar, então eu vou ter mais um pedido aqui, um novo lote, mais um pedido, um novo lote, e assim o nosso gráfico em dente de serra, ele vai aumentando a quantidade de pedidos, a quantidade de vezes que a gente faz uma compra. A gente tem uma premissa, que quanto maior for o nosso estoque, maior será o custo de armazenagem. Quanto menos lotes a gente comprar, menor vai ser o custo de pedido. E aí, o que a gente faz com essa informação? A gente vai precisar balancear esses termos, o custo de armazenagem e o custo de pedido. A gente vai ter que procurar um ponto de equilíbrio entre eles, onde eu tenha a otimização desses dois custos, ou seja, diminuí-los ao máximo possível, sem prejudicar o atendimento da demanda dos nossos clientes. De forma resumida, nós queremos saber a quantidade ideal a ser comprada a fim de minimizar os custos. Manter estoque versus os nossos custos de armazenagem e custo de pedido. Algumas ressalvas quanto ao leque, né, esse modelo. Ele é aplicado quando nós temos condições de prever a demanda de atendimento aos nossos clientes, e ela precisa ser constante, ou seja,
ela não pode ser uma demanda que seja que enfrente muita sazonalidade, né? Muita oscilação. Um mês está em um patamar de 10 mil, no outro mês cai para 4 mil, no outro mês sobe para 12 mil. Não dá para ter essa característica. Para esse tipo de situação, o modelo ele não se aplica. Agora, para quando a gente tem uma previsibilidade, a gente tem uma constância, aí esse modelo ele se aplica muito bem. O tamanho do lote ele não está diretamente ligado à sua capacidade de transporte. Vamos pensar que a gente chega ali em uma razão, em um resultado onde o lote de compra seja de 15 mil unidades dentro desse lote. Essas 15 mil unidades, quantos, vamos pensar que vão ser transportados em caminhão, e o produto caiba em um caminhão, caiba, sei lá, 10 mil unidades. Mas o seu lote estava lá dizendo que o resultado do seu cálculo dá que você teria que ter um lote de 15 mil unidades, não de 10 mil unidades. Então, ele não está relacionado diretamente com a capacidade de transporte. O transporte, não só o que o fornecedor tem ou o que você tenha disponível para fazer, para buscar esses insumos. Então, não tem essa correlação. É um problema que você vai resolver depois. No leque também há um pressuposto de que o fornecedor tem capacidade de atender, de nos atender de forma irrestrita. Não tem nenhuma condicional, ele não estabelece nenhum tipo de lote, por exemplo, aqui do transporte ainda aqui, ele fala assim, olha, você pode comprar desde que seja sempre em múltiplos de 10 mil. 10 mil, 10 mil, 10 mil, não dá para pegar fracionado. De 15 mil, não dá para pegar de 17 mil, de 12 mil, 11 mil. Ele vai estabelecer ali qual é o tamanho do lote. Então, isso é uma restrição que o fornecedor está aplicando. Uma outra condição é o prazo e a capacidade de atendimento, né? A gente está determinando uma situação a partir do meu contexto, o contexto da minha empresa. Tá, mas e o contexto do meu fornecedor? Em que momento ele consegue atender? Em que momento ele consegue fazer o atendimento das minhas necessidades? Neste padrão, neste modelo, a gente não está considerando essas restrições, essas variáveis. Os únicos custos considerados são o de estocagem e o de pedido. O custo da matéria-prima em si ele não é levado em conta. A inflação, a depreciação dos itens em estoque não são levados em conta. O que pode, dependendo do tipo de produto, dependendo se ele é perecível ou não, a duração desse produto no estoque, isso pode ser muito significativo. E o cálculo é feito por item, não sendo possível inserir outros itens, ainda que sejam oriundos do mesmo fornecedor. Ou seja, aquilo que você está comprando, esse método de cálculo está olhando item por item no seu estoque. Ele não consegue agregar outros itens para você conseguir ali fazer um lote, por exemplo, melhor, né? O lote caberia ali 80% de um produto, 20% de outro, né, para ter um transporte mais barato, não consegue fazer essa vinculação. Aí você fala, e aí, a gente invalida o modelo? Não, mas ele deve ser utilizado com as suas moderações e entender as suas limitações, para que a gente possa fazer o melhor uso e adaptá-lo à realidade da nossa empresa. Como a gente faz isso? Usando essa equaçãozinha aqui, ó. A gente vai ter o lote econômico de compra, que vai ser a raiz quadrada do resultado de 2 multiplicado pela quantidade consumida, o C, multiplicado pelo CP, que é o custo do pedido. Tudo isso aqui de cima, o nosso numerador, ele vai ser dividido pelo custo de armazenagem, o nosso custo de estocagem. Todos eles precisam ser levantados previamente,
qual é o custo de armazenagem, qual é o custo de pedido, qual é a quantidade consumida. Aí a gente pode trabalhar com uma quantidade média de consumo, e aí a gente consegue fazer essa brincadeirazinha. Vamos à aplicação. Considerando que um fabricante de bombas hidráulicas comercialize um total de 108 mil bombas, possui um custo de R$ 35 por unidade armazenada e de 2.000 por pedido. Qual será o leque, o lote econômico de compras? Vamos lá. O que nós temos? O exercício ele pede para a gente calcular o leque. A quantidade, o consumo é de 108 mil. O CP, que é o custo de pedido, de 2.000. E o custo de armazenagem, 35 por unidade. Então, vamos lá aplicar a fórmula. Copie a fórmula. E aí eu faço a recomendação. Quando executar um cálculo, principalmente quando você está se acostumando, tendo o primeiro contato com a fórmula, eu recomendo que você faça linha por linha, etapa por etapa, para que você tenha a condição de revisar o cálculo de maneira parcial, e assim, caso você cometa algum erro, você consegue revisar de maneira mais eficiente, e aí você tem aí melhores condições de projetar resultados mais eficazes. Bom, substitui os valores que você tem dentro da fórmula e aí só executar a matemática. Lembrando que primeiro a gente vai resolver aqui o nosso numerador, então os 2.000 vezes os 108.000 vezes 2. O resultado vai ser dividido por 35, e aí sim, esses 12 milhões, você vai fazer a raiz quadrada de 12 milhões. Raiz quadrada de 12 milhões, a gente chega aqui no valor de 3.513,24. Como a gente não pode fazer um lote fracionado, né? Estou comprando um lote, né? O lote, a quantidade de vezes que eu faço a compra. Então, a gente precisa arredondar. Pode arredondar para mais, ok? Sem problema. Então, tenho aqui como resposta, serão 3.514 lotes com 31 unidades. Se eu vendo 108 mil bombas, vamos pensar aqui que é o período de um ano, eu vou fazer quantas compras? 3.514 lotes de compras, com cada lote com 31 unidades. Praticamente, a gente tem aqui, né, para cada lote, 31 unidades dentro de cada lote. É uma quantidade grande de compras? É um contexto aqui desse exemplo teórico. Muito bem, agora chegou a hora de praticarmos. Então, minha sugestão é você pause esse vídeo, faça a leitura do exercício e tente fazer a resolução sozinho. Com o conteúdo que já passamos, você vai ser capaz de chegar nesse resultado sozinho. Lembre-se de ter uma calculadora em mãos para realizar o exercício e evite um pouco o uso da calculadora do celular. Normalmente vocês se complicam bastante utilizando a calculadora do celular, ou preste bem atenção nos valores que você está inserindo na calculadora. Lembre-se, ponto é diferente de vírgula, ok? Ponto é diferente de vírgula. Então entenda qual é o valor que a sua calculadora está apresentando para você. Faça uma pausa nesse vídeo, tente resolver e assim que você terminar de resolver, e aí sim, dá o play novamente. Bom, vamos lá então. Você que já deu a pausa, já tentou resolver, então vamos lá à resolução aqui com o professor. Primeiramente, a leitura. Uma indústria compra regularmente componentes eletrônicos que têm um custo unitário de R$ 2.500 e são consumidas 10.000 unidades em um semestre.
Estima-se que o custo de armazenagem seja de R$ 335 e o processo de emissão do pedido tenha um custo de R$ 45. Qual será o lote de compras, o lote econômico de compras que deverá ser solicitado para a manutenção dos níveis de estoque? Separe os valores que são necessários. O que temos? Precisamos calcular o leque. Para calcular o leque, nós temos que identificar a quantidade de itens consumidos. São 10.000 unidades, 10.000 itens. Qual é o custo de pedido? Custo de pedido, R$ 45. O custo de armazenagem, 335. Então, vamos pegar a fórmula e preencher os valores dentro da fórmula. Recomendação: faça o cálculo passo a passo, etapa por etapa, para assim, se você chegar a algum resultado incorreto, você tenha como consultar aquilo que você fez e identificar onde você tenha errado, ok? Depois que você já estiver acostumado com essa metodologia de cálculo, aí sim você pode fazer de forma mais direta, sem ficar copiando etapa por etapa. Na hora do aprendizado, faça linha por linha. Então, a gente tem aqui 2.000 vezes 10.000 vezes 45.000. A gente resolve primeiro o numerador, para que a gente tenha depois a divisão e depois a radiciação. A gente tem 900.000 dividido por 335, que dá R$ 2.686,56. Na verdade, aqui não reais, perdão. Aqui a gente já está falando de quantidade. A gente vai fazer a raiz quadrada de 2.686,56. Raiz quadrada. A gente chega ao valor de 51,83. É comum dar números fracionados, então a gente faz o arredondamento, visto que quando você for comprar um lote, não dá para fazer uma solicitação normalmente de lotes assim fracionados, ok? Então a gente faz o arredondamento sem nenhum prejuízo, ok? A interpretação deste resultado é que serão, ao longo de um semestre, 52 lotes, são 52 pedidos. Cada pedido ele terá ali 193 unidades, que são as 10.000 unidades dividido por 52 lotes, 52 pedidos, dá 192,3. Arredondando, né? A gente não tem uma fração da unidade. Então, a gente tem aqui 52 lotes, cada lote com 193 unidades. Gostou? Aprendeu? Muito bem. A gente termina a nossa 8ª aula aqui e espero que você continue se dedicando aos estudos. Até breve, até a próxima aula.